Quero desejar a você a saúde e a paz do corpo e da alma, e que o Espírito Santo nos ilumine para escutar bem essa palavra de hoje e permitir que ela se cumpra em nossas vidas. Lembrar da palavra como fonte de vida eterna, aquela que pode nos salvar, curando-nos de todos os males. O evangelho de hoje é Marcos 3, de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e de Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela possa hoje cumprir em nós, segundo o querer de Deus em nosso favor. Veja que quando Jesus se retira para a beira do mar e os discípulos vão com ele, nós estamos aqui percebendo que a igreja está nos educando a entrar nessa escola do discipulado. Ser discípulo de Jesus não é só saber coisas sobre Jesus e muito menos conhecer uma doutrina, não. É fazer a experiência de uma convivência. Torna-se verdadeiro discípulo aquele que convive com o Mestre. E essa convivência consiste em fazer a experiência dos hábitos novos do Mestre. Os hábitos em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação a Ele mesmo. E Jesus demonstra isso, né? Quando ele vai até a beira do mar e ali ele leva os seus discípulos e diante desse percurso que Jesus faz, nós temos a presença de pessoas de todas as regiões, né? Da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e o lado também do outro lado do Jordão, ou tanto os territórios de Tiro como Sidônia. Veja que em torno de Jesus as pessoas vão se reunindo por causa daquilo que Jesus tinha de especial. Ele trazia consigo a força do Espírito e dava às pessoas a graça da cura. E essa cura que Jesus fez para aquelas pessoas é também a cura que Ele quer fazer na minha e na sua história. Veja que essas curas são curas das doenças espirituais, os pecados capitais, os 7 demônios, né? Que quer tirar o homem da obediência a Deus. Veja que Jesus, neste texto especificamente, ele nos traz uma novidade. Ele pede que os discípulos providenciem para ele uma barca. Uma barca por causa da multidão, para que a multidão não o comprimisse. Veja que essa barca também é a figura de o lugar onde Deus quer estar, na minha vida e na sua vida. Onde Deus quer fazer-se presente na minha história e na sua história. E Jesus, que já tinha curado tantas pessoas, pessoas que sofriam algum tipo de mal, essas pessoas se atiravam aos pés de Jesus. E esse estar aos pés de Jesus deve ser uma atitude que nós devemos assumir. Estar aos pés de Jesus também significa entrar na humildade de Jesus. Assumir essa postura de quem reconhece Jesus Cristo como o Senhor que se faz servo. O servo que vem servir os escravos. E aqui está, Jesus continua fazendo isso pelos sacramentos da igreja, pela proclamação da palavra, na nossa oração pessoal, na nossa oração familiar, na oração dos casais. Ali Jesus vai se fazendo aquele que
liberta o homem do mal, aquele que nos tira da escravidão do pecado. Que Deus nos conceda essa graça. De hoje é buscar viver segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é a minha, é a sua salvação. Veja que Jesus proibia os espíritos maus dizer às pessoas quem ele era. E eles sabiam, mas não sabiam para entrar na obediência. Sabiam e queriam denunciá-lo como uma forma de tirá-lo da própria história, da própria cruz, da própria paixão. Jesus continua tendo o mesmo poder para nos livrar do mal e nos conceder a salvação. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus.